Bom descanso a todos os irmãos. Vamos à nossa primeira meditação. Vamos refletir no livro do Gênesis, o livro do começo, no capítulo 5. O quinto capítulo de Gênesis, a Sociedade Bíblica intitulou como Os Descendentes de Adão. Nessa oportunidade, vamos ver como as Escrituras nos ensinam que o nosso tempo deve ser vivido em relação a Deus. E sendo que a nossa vida é para o próprio Deus, ou os homens estão se aproximando de Deus, ou os homens estão se afastando de Deus. O destaque no capítulo 5 é para a vida de Enoque. A Escritura fala assim sobre ele, no versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Os desafios da vida de Enoque são os mesmos da nossa própria vida, da nossa jornada cristã. Podemos destacar que a vida que nós vivemos para Deus e em Deus é uma vida entre aqueles que não servem a Deus. O texto destaca a piedade de Enoque, mas há muitos exemplos aqui, como o texto próprio começa no capítulo 5 dizendo: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. E daí em diante o texto segue contando a história da descendência de Adão. E nós sabemos que nossos pais, Adão e Eva, não permaneceram no estado em que Deus havia criado. Eles caíram no estado de pecado e de miséria. O primeiro pecado de Adão entranha na nossa natureza o próprio pecado, de forma que nós temos um pecado original, e isso dá sequência ao pecado. A fonte da malignidade do nosso coração está aí, temos raízes de pecado dentro de nós. O texto ainda assim diz que Enoque ousou andar com Deus. O nosso desafio nesses tempos de propagação do pecado, da promoção da iniquidade, da imoralidade e de todo tipo de leviandade, blasfêmia e desonra que se tenta fazer contra Deus, o nosso desafio é viver com Deus e andar com Deus. Outro ponto sobre a queda dos nossos pais Adão e Eva é que eles caíram no estado de miséria, ou seja, a vida agora traz consigo dores e sofrimento. As mulheres têm dores de parto, os homens colhem com muito suor, com muito sofrimento, o necessário para viverem. A natureza está também, de certa forma, transtornada com isso. Romanos capítulo 8 diz que a natureza, a criação geme em dores de parto. O nosso desafio também de andar com Deus, não apenas no mundo de pecado, mas o nosso desafio é andar com Deus em meio ao sofrimento, em meio às doenças, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio às nossas limitações, em meio até à morte, a qual nós estamos expostos todos os dias. Mas nós temos certezas que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vamos definir então bem rapidamente para encerrar nossa reflexão de hoje, como Enoque andou com Deus e o que isso significa. O fato de Enoque ter andado com Deus mostra para nós que devemos ter tempo, dedicar a nossa própria vida integralmente para Deus, isto é, santificação. Sorte, no sentido comum da palavra, mas é uma vida boa. Aqueles que, desde a sua tenridade, desde a sua infância, puderam se dedicar ao Senhor, foram criados num lar cristão. Mas se alguém talvez não tenha se convertido já desde criança, ele também pode dizer que sua vida é feliz, porque um dia só nos átrios de Deus
vale mais do que muitos dias em qualquer outro lugar. Nós temos que dedicar nossa vida integralmente para Deus. Muitas pessoas seguiram Jesus e elas sofreram. Muitas delas foram martirizadas. Mas uma tristeza não passou pelo coração delas. A tristeza de se arrepender de seguir ao Senhor. Porque aqueles que conhecem o Senhor não são frustrados. Porque a esperança que está em nosso coração, ela não se frustra. Antes é confirmada pelo Espírito Santo. A melhor coisa da vida é entregar a própria vida a serviço de Deus. É viver para Deus. Andar com Deus, além de santificação, também implica em tempo com Deus. Isto é, comunhão, relacionamento, intimidade. O profeta Jeremias, em nome de Deus, diz que Deus seria achado do povo quando o povo o buscasse integralmente. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Temos que ter tempo com Deus, na nossa rotina, desfrutar de Deus, contemplar a beleza de Deus e os seus feitos por nós, clamar a misericórdia de Deus. Ter tempo com Deus é ser zeloso nos exercícios devocionais pessoais, familiares e até congregacionais. Por fim, andar com Deus significa ter um tempo em Deus. É estar tão entrelaçado a Deus que nem a morte física é capaz de nos separar desse Deus e do seu amor. Enoque não provou da morte, mas nós sabemos que isso não é o ordinário, o comum da vida humana. Pelo contrário, o comum da vida humana é que aos homens está ordenado viverem, morrerem uma só vez, e depois da morte segue-se o juízo. Portanto, a morte não é uma surpresa para nenhum de nós, mas mesmo assim temos que ter a convicção de que assim como a morte para nós é certa, certa também, baseada nas promessas de Deus, é a vida com Deus, a vida em Deus. De forma que nem a morte pode ser obstáculo eficaz para nos distanciar de Deus. Que nós venhamos a ser como Enoque, fiéis numa geração perversa, fiéis em buscar a presença de Deus. Que esse tempo de feriado seja para nós não de festa da carne, mas de uma festa espiritual, onde vamos buscar a Deus e nos deleitar em Deus.